começar aqui pelo aqui, ó, alumiar, né? Eu fui tentando fazer umas anotações aqui assim. Quem é da Lumiar? Ah, você? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu achei ele é lá de Santo Anônio, do Antônio. Tauá? Antônio, onde fica? Antônio. Fica mais ou menos a 1h30 da capital, Belém do Pará. Ah, é legal. Uhum. E muito bom também estar aqui com as outras pessoas, que a gente vai conversar um pouco, conhecer o trabalho um pouco uns dos outros. Bom, eu sou Iraci Vaz, eu sou professora da Escola de Aplicação da UFPA, sou professora de teatro. Também sou atriz, dramaturga, fundadora do grupo TEIA, Teatro Experimental de Insurgências Amazônicas. Também sou escritora. E o Alumiar foi o nosso primeiro trabalho, meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho do grupo nesse âmbito do audiovisual. Então, o Alumiar, ele nasceu a partir da aprovação de uma lei de incentivo aqui, chamada Preamar, e o projeto original dele, ele seria teatro, seria um espetáculo teatral, né? Um espetáculo teatral no qual nós iríamos, né? Eu porque fui o proponente, depois nós porque só dá para fazer isso de forma coletiva, né? Então nós iríamos falar sobre a migração de mulheres nordestinas para a Amazônia. E bom, foi feito um texto, foi feita a dramaturgia, começamos os ensaios, só que aí veio a pandemia e se colocou e inviabilizando totalmente a possibilidade de um teatro presencial. Então, eu e o grupo de pessoas que estavam comigo, que eu vou citar aqui, Paulo Ibánios, Andréa Rezende, as atrizes, Andréa Rezende também assinou o figurino, Van Aleixo e o Tarcísio, né, que o trabalho dele, Gabriel, tanta coisa. Então, nós estávamos conversando como poderíamos fazer e assumimos fazer uma obra inteiramente no audiovisual. Aí, de todo um projeto pensado para o teatro, com dramaturgia, eu tive que repensar e refazer tudo, e eu escrevi o roteiro, e aí partiu a questão assim, bom, o que é necessariamente essencial de falar? A migração nordestina, de mulheres nordestinas, na verdade, é algo que eu gostaria de falar, porque a minha ancestralidade, a minha linhagem matrilinear, a minha linhagem materna, é composta por mulheres que migraram do Nordeste para cá. Então, para além de falar desses fluxos migratórios dessas mulheres, né, porque quando a gente fala de migração nordestina, a migração nordestina para a Amazônia ela ocorreu de um modo muito específico, por meio das águas, e muitas mulheres foram protagonistas também desse processo de migração. Então, eu comecei a pensar em falar sobre essa dimensão da ancestralidade. E a pensar de falar também sobre uma história macro e uma história micro. Em que sentido? Uma história macro, onde a gente observa que as mulheres, sobretudo as mulheres do campo, as mulheres indígenas, afro-indígenas, as mulheres negras, são obliteradas dentro dessa história oficial, né? Então, dentro dessa história macro, a gente vê uma história que narra, que conta os feitos, sobretudo dos homens e brancos e das elites dominantes. E dentro da história micro, nas próprias famílias, em muitas situações, as histórias de mulheres mais aguerridas, de mulheres mais de vanguarda, vamos dizer assim, também são silenciadas. Eu juntei isso tudo, a minha vontade de falar sobre a presença das mulheres nessa história regional da migração, a minha ancestralidade feminina, a minha linhagem, Santo Antônio do Tauá, que é essa cidade, porque é interessante que as nossas narrativas muitas vezes versam muito sobre Belém, que é a capital, e a gente acaba também visibilizando os outros municípios, toda a sua dimensão de história, de cultura. Então, juntou tudo isso e nasceu o Alumiar, né? No qual a gente fala, sobretudo, da relação de ancestralidade, da relação da compreensão dessas linhas que nos formam, né? O quanto um indivíduo, uma pessoa, não está solta, não está só, ela está dentro de todo
uma teia, né, que é formada pelo seu sistema familiar. E partindo disso, eu também tenho pensado muito na arte e nos seus processos curativos. Né? É interessante a gente observar que a arte produzida por muitos povos fora desse contexto eurocêntrico, ela tinha essa concepção também curativa. Né? Então, eu não canto só porque, por um deleite estético, eu canto para curar a mim, para curar a terra, né? É um exemplo. E aí eu trago isso dentro de um curta-metragem, que também para mim foi um processo restaurativo, de cura dessa minha linhagem, do silenciamento que houve dessas mulheres, né? Então, cura para mim também, porque curando as nossas dimensões ancestrais, a gente também está curando a si, né? É um figurino muito pensado com muita delicadeza, a fotografia, né? A fotografia do Van Aleixo e do Tarcísio, também um olhar muito delicado. E o filme todo foi filmado na casa da minha família, na casa de Santo Antônio do Tauá, da minha família, né? E eu sou uma das atrizes do filme, eu faço a Antônia. Então, toda aquela dinâmica doméstica era uma dinâmica em que eu acompanhava a minha avó fazendo, a minha mãe fazendo, né? E é interessante contrapor essa coisa dessa mulher fazendo essas atividades domésticas e, ao mesmo tempo, esse texto profundo e filosófico que vem na narrativa, né? Então, sim, uma mulher, nas suas atividades domésticas, ela também pode filosofar, ela também pode construir pensamentos e reflexões, né? Eu não sei como é que vai funcionar, mas assim, o que você falou realmente ficou muito latente na encenação. Essa coisa da narração, né? Que o texto com a encenação ficou muito latente. Você estava falando sobre essa questão da ancestralidade. E isso eu acho muito forte, porque assim, e até o mesmo que você acabou de falar sobre você fazer esse trabalho. Você conhece a história das suas antepassadas, né? A história da sua família, e você também começa a se conhecer, a se descobrir coisas que você não sabia sobre si, que você acaba vendo. E tem uma fala que você fala que é muito interessante, que até mesmo os traços que você carrega são dessas mulheres, né? Então é uma coisa que até para mim é algo que é muito forte e é algo que eu trabalho muito, tipo, tanto na minha vida, mas também nos meus trabalhos, é essa coisa sobre a ancestralidade, né? Sobre o que a gente carrega, porque um gesto, uma forma de olhar, de se expressar, de se falar, tudo está carregado, né? Tudo vem dos nossos antepassados, de mulheres, de homens, e muito forte isso das mulheres, que realmente nossas mulheres, principalmente mulheres amazônicas, né? Mulheres que trabalham campos, mulheres pretas, indígenas, né? Que vieram do Nordeste também, são mulheres que foram silenciadas, que não tiveram uma vez numa história, né? Como que é contada por aí. E eu acho que esse trabalho que você fez foi muito bonito mesmo. Parabéns. É isso. Quero só concluir, posso? Então, o nome alumiar vem de alumiação. Alumiação são eventos culturais interessantíssimos que acontecem em vários interiores do estado do Pará, onde praticamente a comunidade toda de um determinado lugar, como Santo Antônio do Tauá, se reúne e vai à noite para os cemitérios, levam velas, levam as coroas de flores para honrar os seus mortos, né? Então, como acontece à noite e o cemitério fica todo iluminado, então se denominou por alumiação. Então, também vem do intuito de falar sobre esse acontecimento cultural, que também é um acontecimento estético, né? Porque tem toda uma dimensão das coroas de flores, como elas são posicionadas, das velas, e que acontece no Dia dos Finados, né? E que vem de uma dimensão popular, tanto de expressão de religiosidade popular, de compreensões populares dessa relação com o pós-vida e com a ancestralidade. Então, também surge daí, né? Em Santo Antônio, todo dia 2 de novembro, acontece esse processo de alumiação. Pode ser sim. Então tá, vamos começar com Raus, Lucas Paixão e Matheus Aguiar. Tu pode fazer uma breve introdução, né, sobre como foi o processo do Raus, de onde surgiu essa ideia.
Então, o House a gente foi fazer as filmagens em outubro de 2018, se não me engano, acho que era comecinho de novembro, na verdade, de 2018. Então, já tem um certo tempinho, já tem mais de 2 anos. Acho que já era o terceiro Itacaralho naquele ano, o segundo, se não me engano, acho que o Matheus aí me ajuda. O Matheus é produtor da Noite Suja, né? Eu sou correspondente aqui em Milão, das Demônias, mas o Matheus está lá e tal, mais envolvido, está na produção. Então, era a primeira Noite Suja, o primeiro evento aberto que ia ter do coletivo e tal, das Demônias, aberto e tal, espaço público, depois das eleições de 2018, né, que Bolsonaro foi eleito e tal, tudo mais. Então, tinha uma atmosfera muito grande, se não me engano, foram umas 3 semanas depois do Bolsonaro ser eleito, no máximo. Então, estava uma atmosfera de segurança, assim, no espaço público muito grande, né, principalmente para a gente, para um coletivo LGBTQIA+, para drags, demônios e tal, tudo mais, para corpos que já não estão acostumados a estar naquele ambiente, na rua, na via pública, e muito menos no momento que a gente achava que poderia ser inóspito para a gente, assim, no mínimo. É um espaço muito simbólico, assim, sabe, do momento, da ocasião, um espaço muito representativo do coletivo, das demônias e tal, porque é um espaço de acolhimento, é um espaço de criação, é um espaço de reflexão, de debate e tal, e tudo mais. É um espaço de muita afetividade. Então, era muito para criar esse contrassenso entre um momento que poderia ser ofensivo e tal, para a gente poderia ser agressivo com a gente, poderia ser respeitoso com a gente, mas focar na união das demônias, específico dos Calcine e da Perséfone, como foco da resistência, sabe, nesse momento, como a manutenção dos nossos valores de união, de criação, de afetividade, para conseguir lidar com possíveis ameaças, que naquele momento a gente não sabia o que poderia acontecer, né, que a gente colocasse a cara na rua, mas e também ser uma apresentação, assim, sabe, do movimento, das duas demônias e de todas as demônias, na verdade, e tal, para quem de repente nunca ouviu falar, para as pessoas de fora, para a galera que até do próprio estado da cidade que não conhece tal coletivo, e encorajar as pessoas nesse espírito de união para conseguir ir adiante, por piores que fossem os caminhos que a gente não imaginava que fosse seguir, mas que agora a gente está vivendo. Entendi. Eu acho que até mesmo pelo ano, né, que vocês escolheram, estava uma situação muito delicada, né? A gente não sabia literalmente o dia de amanhã. Eu acho que acabou que meio que deve ter impulsionado vocês, né? Tipo, vamos fazer logo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se a gente vai poder sequer sair na rua, né? O Matheus quer falar mais alguma coisa? Olá, gente, eu sou o Matheus Aguiar, eu sou produtor cultural, produtor da Noite Suja também. E eu entrei nesse filme, aí eu invadi, né, o filme do Lucas, dando help no roteiro e fazendo umas imagens em um evento que ele não podia estar. E eu lembro, o Lucas estava falando agora e me veio esses momentos na cabeça de que a gente fez esse evento lá no ITA, né, que era essa ocupação de espaço público, né, que é um tipo de evento que a Noite Suja faz, Itacaralho, né, lá sempre na época do Círio, lá no Parque do Ita, no Ita Center Park, e o subtítulo do evento esse ano era Sobreviventes do Apocalipse Fascista. Então esse título, ele diz muito sobre o momento específico que a gente estava vivendo naquele ano, e olhando para trás, assim, a gente lembra do medo, né, da tensão que a sociedade, que a arte, que a cultura passava naquele momento e ainda passa, né, mas me marcou muito, assim, esse nome, né, Sobrevivente do Apocalipse Fascista. Estamos aqui até agora, né. Estamos aqui sobrevivendo, né? Tá exatamente. Certo. Tá certo. Obrigado, Matheus. Porque hoje em dia eu moro em São Paulo e para as datas daqui para a cena drag daqui, muito da cena drag do norte, do Pará, de Belém, não existe, assim, sabe? Tipo, não tem nada, muito menos no audiovisual. Então, tipo, eu falei, vamos pegar esse meu documentário, vamos filmar e vamos sair mostrando pelo mundo
e ver que existe cena drag, existe a resistência drag, existe o drag, existem as houses, existem as casas em Belém, na Amazônia, no Pará, e no audiovisual, assim, sabe? Principalmente para as pessoas assistirem, que é, para muita gente, uma realidade muito distante. A gente não pode esquecer que cinema é um exercício de poder e de força política também, né? Então, o que mais esses artistas querem, né? Esses artistas que vivem através de uma precariedade em sua arte, é que um cinegrafista, algum amigo, às vezes, né? Alguém com um projeto, venha e abre tua casa para mim, vamos filmar isso, vamos registrar isso, porque a gente sabe que a história recente LGBT, a história drag da cidade não é muito bem documentada. Mas não por falta de arte, nem por falta de ativismo, mas por falta mesmo de apetrechos, né? Por falta de equipamentos, né? Agora eu quero falar do grito de guerra. Eu falei que ia falar disso depois, né? Queria dizer que eu amei o grito de guerra, né? De resistência, digamos assim, enquanto vocês estavam. Vocês é ótimo, né? Que eu falo como se estivesse falando com a galera que estava no filme, né? Mas eu realmente amei a captação, né? Desse grito de guerra, dessa resistência que tinha no doc, que eu lembro que era tipo assim, né? Era as gay, as bi, as trans e as sapatão. Então, tudo organizada para fazer revolução. E aquilo dali, quando eu ouvi, tipo, foram 2 vezes, né? Um grito de guerra repetindo umas 2 vezes. Eu fiquei muito arrepiado, cara. Tipo assim, realmente não é só como é que eu posso dizer? Não é só uma festa, não é só uma brincadeira, não é só um evento, é um símbolo, né? Uma resistência, uma luta, né? E partindo dessa resistência, o que seria esse evento, né? O Itacaralho? Porque eu realmente não conhecia esse evento, foi a primeira vez que eu ouvi falar esse nome. Com a representatividade, né, dele para a galera, para vocês também que filmaram, que produziram, né? E até mesmo para a nossa sociedade. O que significa e qual a importância do Itacaralho, tanto para vocês quanto possivelmente para a nossa sociedade, que eu acredito que também tenha uma grande importância, né? Já era o terceiro Itacaralho, né, que na verdade é um evento específico do coletivo, né, da Noite Suja, que é o coletivo das drags demônios, e assim como vários eventos, na verdade, do coletivo e outras atividades culturais que as demônias participam, é um momento justamente de ocupação de espaço público, assim, sabe, de ser visto lá pelo público em geral e tal, que é um público normativo, heteronormativo, principalmente, mas ser visto como uma possibilidade, sabe? Tipo, uma possibilidade de reconhecer, uma possibilidade de artista, de frequentador do espaço público, como eles também são, sabe? Como as pessoas que estão lá são realmente pertencentes àquele espaço. Nós, como artistas LGBT no coletivo, também somos, assim, sabe? Então, já era o terceiro, na época, né, que acontecia. É muito legal porque eu acho que dos eventos públicos da Noite Suja, assim, é um dos mais divertidos, porque imagina as gatas lá com o pericão na cabeça, subindo numa roda gigante, uma montanha-russa. Então, é muito engraçado, porque é um ambiente com bastante gente. Existem vários momentos de interação, assim, sabe, de troca, de olhares dos mais diversos tipos e tal, para aqueles corpos que estão lá ocupando. Então, o Itacaralho é isso, né? Como o Matheus falou, ele ocorre sempre próximo às festividades do Ciro de Nazaré, né, lá no Ita Center Park. Então, é muito simbólico. Assim, acho que já deveria entrar no quadro oficial assim, da arquidiocese, se vacilar, o Itacaralho. Bom, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, e eu tentei pensar em alguma dinâmica para não tornar isso um questionário, né? Para não fazer isso pergunta-responde, mas eu não consegui, gente, porque, enfim. E assim também o de vocês, meninos, né? Tela da Esperança, eu vi o filme, né? Ele fez parte da minha lista. Li a sinopse que vocês mandaram, e aí tive uma ideia do processo de como foi a produção do filme de vocês, e
deixou bastante entender que vocês têm um envolvimento para além da produção do filme. Mas, enfim, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco de vocês com relação a esse filme, né? Quem é vocês, realizadores desse filme? Rodrigo, tu tá mutado. Disfarça. Boa tarde, gente. Eu sou Rodrigo Leão, eu sou artista visual e ilustrador. E, assim como o Alan, eu fui um dos artistas chamados pelo projeto do Telas em Movimento, que é um coletivo daqui de Belém, do Pará, né? Que atua em várias comunidades periféricas, ribeirinhas e quilombolas aqui do Pará. O projeto, ele começou, na verdade, com uma distribuição de cestas básicas durante o período do lockdown. E junto com essas cestas básicas distribuíram materiais didáticos que falavam sobre esse período da pandemia, e era justamente para pensar sobre a questão da saúde mental das crianças e essa falta de atividades durante esse período do lockdown, que elas estão longe das escolas e, enfim, do convívio com a comunidade delas é muito afetada. E a partir do que as crianças fizeram nessas comunidades, eles pegaram esses materiais, que inclusive foram feitos pelo coletivo Pretinta, que é um coletivo daqui do Pará, que também tem basicamente o mesmo trabalho, só que voltado para arte e educação, em várias comunidades. E chamaram esses artistas visuais e ilustradores para um laboratório de ilustração, que eu e o Alan, que está aqui, fizemos parte, e vários outros artistas negros e negras e periféricos, enfim. E foi isso. Foi a minha primeira experiência com animação. Eu já trabalhei também de forma mais experimental com edição de vídeo, com vídeo arte, mas foi a primeira experiência com animação. Mas e quando eu vi o curta, né, o Telas em Movimento, e aí eu estava aqui no processo de alinhar para nossa conversa, eu resumi ele assim, ele é um documentário de um processo ficcional, né? Vocês já introduziram esse processo de pesquisa, esse processo, desculpa, de produção de vocês, que faz parte tudo de um projeto social, e para mim isso fica muito mais evidente, né? Como é um registro de é um registro mesmo, realidade, que quer que isso seja, de um processo ficcional de vozes, né? Que talvez, se não fosse pelo projeto de vocês, não estaria em evidência, ou enfim, não teriam curta. Eu queria, enfim, a Rodrigo e a Alan já falaram um pouco sobre isso, sobre esse trabalho com crianças, mas eu queria que vocês falassem, sabe, como foi produzir com crianças, a importância da voz delas para a construção da narrativa do filme de vocês. Deixa eu ligar a câmera. Bom, praticamente, eu não sei o Rodrigo, mas eu não cheguei a ter o contato com as crianças na hora da criação. Então, o meu trabalho, ele foi quase de tentar interpretar o pensamento delas. E isso foi bem, bem legal, assim, bem interessante. Despertou também uma certa sensação de, não vou dizer nostalgia, mas assim, resgatar realmente uma infância, uma inocência, um pensamento, assim, que a gente deixa de ter ao longo do tempo, né? Então, o traço, a criatividade, porque teve crianças que foram realmente muito criativas. A gente teve um super-herói que era o Homem-Andiroba, se não me engano, né? E é um super-herói tão incrível que eu fiquei surpreso, assim, sabe? Que se você já duvidou da criatividade de uma criança, essa então se superou. E foi incrível. Então, foi bom perceber também como elas percebem a vida delas, não só no momento que elas estão agora, na parte do Covid, mas também todo o contexto social que elas estão. Não sei se eu não me engano, o Homem de Iroba, eu acho que ele era de uma comunidade ribeirinha, né? A criança que pensou nessa. Não sei se o Rodrigo pode me confirmar. Eu acho que sim. Na verdade, eu acabei de esquecer também, mas eu acho que era Terra Firme, na verdade. Assim. Não lembro. Enfim. Mas tinha coisa, Sim, sim, sim.
Enfim, então todas essas, tipo, a ideia da Andiroba de que tipo, ia trazer a cura e tudo mais foi muito legal, porque, assim, uma criança que tava, tipo, não foi pegar qualquer outro remédio, ela foi pegar justamente um mais falado aqui no norte, aqui na cidade de Belém, né? E, enfim, foi bem divertido e surpreendente, assim, tentar. E principalmente também tentar animar isso, né? Porque quase que a gente ia fazendo por outras vias, por exemplo, o projeto de animação, né? Como muitos dos envolvidos já eram ilustradores, então, por um momento, pelo menos eu acho que alguns pensaram em mudar os traços. Só que depois que a gente falou, não, era interessante a gente manter os traços dela e animar aquilo. Então, foi animar realmente, dar vida àqueles desenhos, e foi bem legal, assim. Eu queria muito ter visto cada criança que ilustrou, tipo, vendo o desenho animado. Acho que infelizmente não deu para fazer isso, mas porque foi bem o que aconteceu, sabe? E, enfim, foi realmente, resumindo, é um projeto, foi um resgate, assim, de pensamentos e de uma infância, talvez, que a gente já teve. É isso. Eu também não tive contato, assim, direto com essas crianças, até porque a maioria não, todos os materiais foram distribuídos durante o período de lockdown, né? Aí depois pegaram de volta os materiais, e aí o que a gente fez foi ler as histórias desses materiais de cada comunidade, ver os desenhos, os quadrinhos que fizeram e tentar, enfim, tipo, pegar esses roteiros que as crianças já tinham feito, né? Porque elas escreviam a história e elas faziam em uma das atividades, desenhavam um herói para combater, um herói ou heroína para combater a Covid. E a gente pegava essas histórias e transformava em animação. Algumas histórias não tinham desenho, não tinha o desenho do herói. Por exemplo, o Homem de Roba foi do grupo que eu fiz parte, porque cada animação é um grupo de ilustradores e ilustradoras. E aí a gente teve que imaginar o Homem de Roba. E para imaginar o Homem de Roba, como tinham várias outras histórias, mas não tinha como a gente pegar todas, a gente resolveu pegar um pouco do traço de outros desenhos, de outras crianças, pegar alguns elementos de outras histórias, de outros desenhos e juntar aquilo na nossa versão do Homem de Roba. Então foi quando o Alan fala desse resgate, também é resgate nosso desse jeito mais livre, menos, enfim, cheio de regras, proporções e tal de desenho. Só um ponto que eu esqueci de falar, os professores que ministraram as aulas de animação pra gente foram Felipe Caetano e a Marina Kerber. Eles são do Macumba Lab, de lá de Santa Catarina, eu acho, do Sul. Desculpa se eu falei errado, gente. E eles são ótimos. Eu fiquei sabendo da existência do Macumba Lab essa semana, e realmente eles têm um trabalho bastante interessante no audiovisual, né? Eu lembro que quando eu assisti o Telas em Movimento, eu estava vindo naquela progressão de muitas histórias, né? Muitas histórias também no contexto da pandemia, e eu, particularmente, para mim, a gente não insere. Eu quero fugir um pouco dessa loucura, e o audiovisual é um caminho de fuga, e para mim, então, muito pesado ainda, muito recente. Mas quando eu assisti Telas em Movimento, que é a partir de um olhar de uma criança, né? E quando chegou na história do Homem de Roba, eu ri, me encantei. Eu falei assim, gente, olha só como é essa virada de chave, né? Porque é um outro olhar, é uma outra forma de entender, é um otimismo que a gente precisa, né? E eu também percebo isso, tipo, não seria o mesmo filme se não fosse uma criança, né? Porque o filme da Adriana, ele junto com o de vocês, ele é resultado de um processo de formação, né? O Rodrigo e o Alan, eu acredito que os dois participaram, né, dessa formação de animação, né? E aí eu queria que vocês contassem, porque a Adri, ela já deu, assim, uma introdução, a gente pôde perceber a importância desse filme, tanto para a carreira dela, quanto para a carreira, né, prática dela enquanto diretora, quanto para os próprios conhecimentos dela para
para melhorar essa prática, mas eu queria ouvir vocês, assim, o que essa experiência de formação, de projeto social, que tipo de upgrade deu na carreira de vocês, se existia um artista antes, um artista depois, porque, assim, eu acho, assim, muito bonito o nascimento de um filme, gente. A gente sabe de todos essas dificuldades, né? Eu percebi isso nos filmes que se inscreveram. Muitos eram feitos ali em guerrilha, sem financiamento, ou com pouco, baixíssimo financiamento próprio. Assim, como o filme da Adriana, né? Vou guardar um dinheiro um tempo até quando eu ter condições, viajo, faço curso e faço filme. As aulas que a gente teve foram separadas no momento do roteiro, com o Felipe, e o momento da animação em si, né? Com a Marina. Eu acho que, na verdade, antes, assim, eu pessoalmente, eu comecei a participar do Telas em Movimento, desse projeto, na exposição, que eu, inclusive, esqueci de falar. Porque quando pegaram os materiais didáticos das crianças, fizeram uma exposição na Teodoro Braga, que é uma galeria muito famosa, muito tradicional, digamos assim, daqui de Belém. E foi a primeira exposição infantil que eles tiveram. Tipo, eles nunca tiveram em 40 anos de galeria. E aí agora, todo ano, em outubro, eles vão ter uma exposição infantil. Por conta, enfim, do quão simbólico foi esse processo e do quão babado foi. E eu ajudei, eu fui lá para ajudar na montagem só da exposição, não tinha, assim, nada, não tinha participado de nada do Telas em Movimento. Eu conhecia a Joyce, e lá ela já me puxou para esse grupo do Telas, da animação. Acho que esse primeiro processo já foi bem, assim, impactante, porque eu vi, enfim, eu vi o quanto a galera fez muito com pouco, sabe? Tipo, as ações do Telemovimento não são todas, assim, financiadas ou com grana, tipo, a galera faz, sabe, no corre. Se vem dinheiro de algum edital, show, tipo, conseguem fazer uma parada bacana, grande, mas se não vem também, a galera dá o jeito dela, sabe? E foi muito isso, sabe? Tipo, de lá pra cá. As aulas em si, né, foram basicamente isso, tipo, a galera chegou assim, ninguém tinha trabalhado com animação, eu acredito. Pelo menos a maioria nunca tinha trabalhado com animação. E eu acho que, para além da questão técnica de aprender sobre roteiro, aprender sobre os programas de animação, sobre, enfim, toda essa parte de criar o produto em si, eu acho que a articulação e essa forma de se organizar, tipo, principalmente por nós sermos pessoas jovens, pessoas, enfim, LGBTs, de vários recortes sociais diferentes, vários fatores que, de certa forma, afastam a gente desse lugar da produção, afastam a gente desse lugar de tomar a direção de alguma coisa, enfim, tipo, essa organização toda, eu acho que alimentou muito, assim, tipo, alguns de nós, eu incluso, estávamos, assim, dentro de algumas crises existenciais, profissionais, até emocionais em relação à nossa produção, em relação, enfim, a todo esse estado absurdo que a pandemia faz pra gente, né? Tipo, várias contradições, vários problemas financeiros até. E eu acho que, apesar de ter sido um grande corre, um grande desafio, tipo, isso foi um motor, assim, eu acho, na nossa produção. E, enfim, tipo, todos os projetos que envolveram artistas se articulando nessa pandemia, que eu fiz parte, foram sempre coisas que me salvaram, que, tipo, me tiraram de um lugar de dúvida, de improdutividade e, tipo, deram, assim, um caminho, olha, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente pode fazer. E o fato de ser nessa área do audiovisual, enfim, foi, tipo, saca? Quer dizer que não só eu posso voltar a fazer o que eu faço, mas eu posso ir além, sabe? Tipo, ir junto, em conjunto. Tipo, tudo que a gente fez foi em conjunto. Mas acho que a beleza do Tela da Esperança é justamente isso, assim. Quando que essas crianças veriam um projeto
delas em tela, se não fosse por essa mobilidade de pessoas parecidas com elas, né? Porque, enfim, eu não lembro a localização geográfica de cada criança, de cada história, né? Mas eu vi Jurunas, eu vi Terra Firme, eu vi Guamá, né? E apesar de ser bairros populosos, enfim, não tão distantes do centro, ainda assim são periféricos e sem acesso, né? E a gente sabe quem levou primeiro nessa pandemia, né? E a arte realmente ela tem isso, desse respiro. E a arte infantil, então, mais ainda, né? Realmente salva. Então, tranquilo, assim, eu adorei o que tu falaste. Alan. Basicamente, eu compartilho do mesmo processo que o Rodrigo. Foi, assim, para mim, foi quase um pulo, sei lá, um salto, assim, em pensamento, em pensar que eu poderia fazer animação, né? Porque eu achava, nossa, que eu ia rodar, assim, fazer uns e outros cursos para poder ter uma iniciação, mas também de produzir, mas esse pensamento que eu tinha era de produzir animação de uma forma que eu pensava, assim, como pode dizer, aquela animação que a gente vê, tipo, desenho animado, entendeu? Acho que essa, sim, ela teria um processo maior de estudo e tudo mais. Só que isso também foi legal, no Telas Movimento. Foi que a gente percebeu, a gente foi apresentado outros tipos de animação, entendeu? E que são várias, dentro da animação tem várias linguagens, entendeu? Várias formas de interpretar, de animar aquilo, entendeu? E a gente tinha, assim, várias opções para se fazer, sabe? Então, abriu melhor meus horizontes, como posso dizer. Cada um deu a sua parte lá. Eu acho que eu não cheguei. Eu acho que eu não cheguei a tocar nos programas em si, só que praticamente a parte toda da elaboração da arte eu aprontei. E quando a minha outra colega de equipe fez e animou aquilo, eu realmente fiquei assim, tipo, meu Deus. A menina, ela deu um show, assim. E eu vi que realmente pô, não era tão distante assim mesmo. É algo que acho que por causa por nós sermos, de certa forma, artistas periféricos e tudo mais, pelo menos, pelo menos para mim, né, que em tudo que eu venho aprendendo, eu sempre tenho que dar uma volta no. Eu não aprendo as coisas. Eu não aprendi a ilustrar ou coisas relacionadas à arte, não tive essa instrução no meu bairro, tipo, isso não estava perto de mim, eu sempre tive que me deslocar ao centro e tudo mais, então quando eu ia me deslocava para o centro, algumas coisas para mim pareciam distantes e até um tanto impossíveis, né? Eu adorei o que o Alan falou, porque eu acredito muito na arte como uma ferramenta para a gente quebrar essas barreiras. Porque olha, eu moro no Curuçambá, né? Aqui é Ananindeua. E para além da distância física, né? Eu moro longe de tudo. Existe uma distância invisível, desculpa, uma barreira invisível, né? Que nos distancia de acesso às informações. E aí eu acredito muito na arte como essa possibilidade de aproximação, e eu acho que mais um elogio para a produção de vocês, eu acho que é isso, quando o Alan fala, né, dessas outras técnicas de animação que não a hegemônica, mas que ainda assim comunica a ideia e muito bem, eu acho que é isso também, né? E aí agora, nós também podemos falar, né, a questão de dar visibilidade. Muito obrigado, gente, por, enfim, essa conversa gostosinha, por essas articulações e pelo projeto que vocês estão tocando em frente para, enfim, movimentar o cinema paraense, o cinema, tipo, feito por jovens e é isso, galera, bora se encontrar, né, depois dessa vacina e bora continuar produzindo. Por favor, realmente eu também agradeço pelo interesse no projeto. Como eu falei no início, eu estou amando participar disso tudo, porque eu espero que a mostra tenha outras edições, até para a gente buscar e entender essa linguagem do que é o audiovisual paraense, né? Foi muito legal essa experiência, está sendo muito legal conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigada, tá, gente? Pessoal, boa tarde.